Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro No Mundo Maior, do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer, sem compensação, uma sorte tão triste que não podiam evitar, que são incapazes de mudar por si mesmos e que os coloca sob a dependência da caridade pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto que ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Aí vocês leiam o restante, somente a reencarnação para explicar. Pois não. Eu li o capítulo 5 do Evangelho, item 6. Capítulo 5, item 6. Causas anteriores das aflições. Nós vamos fazer a prece e vamos entrar no livro, tá? Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita. Hoje, a obra No Mundo Maior, do nosso Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Permita que esses irmãos nos inspirem, Senhor, para bem compreendermos a lição desta noite. Rogamos ainda a presença amiga da direção espiritual do SEAP, o altivo, com a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Nós paramos na página 46. 46. Estamos no capítulo 3, a casa mental. Capítulo 3, a casa mental. O André Luiz, vamos só nos situar, começou falando, eles estavam em nosso lar, quando ele falou dos lares, das famílias, das reuniões sociais, e era um clima de muita paz, de fraternidade. Muitos casais planejavam o futuro reencarnando na reencarnação próxima na Terra, e muitas amizades se fariam ali.
Mas nem todos os espíritos desencarnados estavam nessas condições. E ele diz que milhões de outros espíritos sofrem na crosta. Ele começou falando daqueles mais simples, que reclamavam uma reencarnação imediata, não sabia bem o que estava acontecendo com eles. Falou daqueles espíritos maldosos, que perseguiam outras pessoas encarnadas, renitentes no mal, e a grande maioria desses espíritos, dos desencarnados da Terra, permaneciam na crosta, sem alcançar lugares de maior elevação. Aí ele vem para analisar alguns problemas aqui na Terra, de encarnados e desencarnados. E nós paramos no momento em que ele analisava o desencarnado junto da mente de um outro encarnado. Não foi isso, Elaine? Muito bem, então vamos lá. Eu só não guardo o nome das pessoas, mas a lição eu guardo. Eu vou no último parágrafo da página 45, tá? Para a gente pegar a ideia. O último parágrafo da página 45. Apreciava-lhe eu a nobreza quando prosseguiu, fim do breve intervalo. É o Calderaro que está falando. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Ele estava analisando o pensamento e o cérebro do encarnado. Temos apenas um, que porém se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, vou lendo bem devagar para a gente compreender bem, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Entenderam? Vou ler de novo. Ele vai dividir o cérebro em 3 partes. Eu vou ler lá na frente para vocês entenderem. Ele está falando do subconsciente, do consciente e do superconsciente. Daí eu fui à frente para a gente entender. A psicologia trata disso, hoje trata disso, né? É o que trouxe o nosso Freud. Então ele vai falar aqui do subconsciente, o consciente e o superconsciente. O subconsciente é o que está guardado aqui na nossa memória. Então que ele está dividindo o cérebro nessas 3 partes, como se fosse um castelo de 3 andares, ou um edifício de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos. Por que a gente age por automatismo? Porque a gente já conquistou em vidas passadas aquela situação, aquela habilidade. E isso está no nosso subconsciente e a gente coloca automaticamente. O próprio andar, o movimento das mãos, isso tudo está no subconsciente, como as lembranças de vidas anteriores. Vamos lá. Simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados, então no primeiro andar, residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo,
localizamos o domicílio das conquistas atuais, que é o consciente. As conquistas onde se erguem e se consideram as qualidades nobres que estamos edificando. Está entendendo? Está difícil? Vou ler de novo. Ele dividiu o nosso cérebro em 3 partes. Essas 3 partes, para vocês entenderem, são o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Isso ele vai falar lá na frente. Eu estou indo bem devagar porque isso é importante. Por isso que eu estou indo bem devagarinho. No nosso subconsciente, que é o primeiro andar, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo andar, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo, que é o primeiro andar. No outro, residem o esforço e a vontade, que é o consciente. O primeiro, o subconsciente, é o consciente. No último, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos deste modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Ficou claro? Alguma pergunta? Porque às vezes está claro para mim e não está para vocês. Então vamos prosseguir. Verificando-se pausa mais longa, dei curso às ponderações íntimas, segundo o antigo verso de inquirir. Mania de inquirir, de perguntar. As preciosas explicações que ouvira não poderiam ser mais simples nem mais lógicas. Entretanto, perquiria a mim mesmo. O cérebro de um desencarnado seria também suscetível de adoecer? Porque o encarnado, que nós vimos na aula passada, estava doente. Sabia eu que a substância cinzenta no mundo carnal podia ser acometida pelos tumores, pelo amolecimento, pela hemorragia. Mas na esfera nova, a que a morte me conduzira, que fenômenos mórbidos assediariam a mente? Que fenômenos doentios, mórbido é doentio, vem de doença, atingiriam a mente? Estão entendendo? No encarnado, tem os tumores, tem as doenças do cérebro. E no desencarnado, aconteceria a mesma coisa? Essa era a pergunta. Achou aí, Carlos? Vocês estão mais perdidos do que cego em tiroteio, né? 66. Nós falamos aqui, logo no princípio, está no segundo parágrafo agora, do consciente, do subconsciente, do consciente e superconsciente. O consciente é a vida atual, são as conquistas atuais.
O subconsciente está todo o nosso passado gravado ali, onde nós temos os automatismos. E o superconsciente são as conquistas que ainda nos faltam alcançar. Tudo bem? Aí, em cima disso, presta atenção, Carlos. Chega atrasado, pergunta e fica de cabeça baixa. Olha para mim, presta atenção. Tá vendo? Vai tirar nota baixa na prova, não vai reclamar. Tá vendo? Fui brincar, perdi o raciocínio. Aí o André Luiz fez a seguinte pergunta: seria também passível o cérebro do desencarnado adoecer? Do encarnado eu via. Aí ele fala da parte cinzenta, da massa cinzenta do cérebro, fala dos tumores, das doenças que o encarnado tem. E no desencarnado, isso poderia acontecer? Foi aí que nós paramos. Achou aí? Então vamos lá. Verificando pausa mais lenta, aí, vamos para o terceiro parágrafo. Calderaro registrou-me as indagações e esclareceu. Achou? Vamos lá. Né? Estou na 46. Vocês é que entenderam errado. Página 46. Celso, eu não falei página 46? Aí, Celso ouviu. 46. Tá vendo? Vamos lá. Calderaro registrou minhas indagações e esclareceu. Não discutiremos aqui as moléstias físicas propriamente ditas. Quem acompanha, como nós, desde muito tempo o ministério dos psiquiatras, verdadeiramente consagrados ao bem do próximo, conhece a saciedade que todos os títulos de gratidão humana permanecem inexpressivos ante o apostolado de um Paul Broca, que identificou a enfermidade do centro da palavra, ou de um Wagner Juré, que se dedicou à cura da paralisia, em perseguição ao espiroqueta da sífilis, até encontrá-lo no recesso da matéria cinzenta, perturbando as zonas motoras. Diante de fenômenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral, em consequência de compulsoriamente se arredarem das aglutinações celulares do campo fisiológico, os princípios do corpo perispiritual. Olha, eu estou lendo bem devagar, porque é uma linguagem técnica. O André Luiz é médico, eu não sou médico, eu não sei, eu não conheço vocês dois, não sei se vocês, o casal, é médico. Então, estou lendo bem devagar para a gente compreender, mas está compreensivo, não está? Ele continua falando do aparelho fisiológico, do encarnado. Aí ele ressaltou aqui 2 médicos, o que descobriu ali o problema da palavra, né, da paralisia da palavra, e o outro, o Wagner Juré, acho que é Juré que fala, que descobriu o espiroqueta da sífilis, até encontraram no recesso da matéria cinzenta. Eu não sabia que isso ficava no cérebro, na matéria cinzenta. Aí tem uma anotação aqui do autor que diz o seguinte, sobre o espiroqueta, essa palavra aqui, espiroqueta. Designação comum às bactérias de gênero espiroqueta, espiro com CH, da família dos espiroquetáceos, formadas por bastonetes flexíveis e espiralados, encontradas tanto em água doce como salgada.
Então é uma explicação técnica, né? A gente fica na mesma. Aí ele falou uma palavra importante aqui, ó. Essas aglutinações celulares do campo fisiológico, quer dizer, do encarnado, os princípios, de novo, é compreensível a quebra de harmonia cerebral em consequência de compulsoriamente se arredarem das aglutinações celulares do campo fisiológico os princípios do corpo perispiritual. Então, ele está dizendo que ele se junge, o perispírito, o cérebro perispiritual, com o fisiológico. E é possível o cérebro perispiritual adoecer da mesma forma. Vamos continuar aqui na leitura. Essas aglutinações, porque aglutinou, o que é aglutinar? Juntar, né? Ele se mistura. Essas aglutinações ficam então desordenadas em sua estrutura e atividades normais, qual acontece ao violino incapacitado para a execução perfeita de um trecho melódico, por trazer uma ou duas cordas desafinadas. Não devemos nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmonizada. Olha só, vou ler de novo. Como que você vai ter uma psicologia equilibrada se o corpo está desarmonizado? Se o cérebro está desarmonizado? É isso que ele está querendo dizer, é isso que ele está dizendo. Ó, daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa na esfera da ciência humana. Isto é caso específico. Referir-nos-emos tão só a manifestações espirituais em sua essência. Indagas se a mente desencarnada pode adoecer. Que pergunta! Cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma? Que o ódio não constitua morbo terrível? Quer dizer, morbidade, doença terrível? Supões porventura não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Aí, vou parar aqui um pouquinho. A pessoa desencarna e acha que vai descansar. Dormiu, dorme em paz, descansa em paz. Não. Ela só tirou a roupa fisiológica. Se ela estava doente da alma, ela continua doente da alma. Como nós estudamos aqui no Medicina Espiritual. Se o corpo reflete o que tem a alma, quem precisa ser curado primeiro? A alma. A causa está no espírito. Quando ele fala, o psicólogo, você vai fazer o tratamento com o psicólogo, mas se o corpo físico está doente, ele não vai conseguir sucesso. Se não está harmonizado, ele não vai conseguir sucesso. Temos muitos casos aqui que nós atendemos, problemas seríssimos que são trazidos, que nem o psiquiatra, nem o psicólogo estão conseguindo sucesso. Então a pessoa vem à base de remédios, de psicotrópicos fortíssimos, e nós não podemos fazer nada, dizer nada com relação ao remédio que o médico passou. Quem dá remédio é o médico.
Quem tira remédio é o médico, não é o médium. Mas vemos claramente que o problema é espiritual. E o médico não consegue atingir a causa, ele vai no efeito. E se ele vai no efeito, ele não consegue curar. Há casos que precisa do remédio e precisa do tratamento espiritual. Se não tratar do espírito, não teremos sucesso. E nesse pouco tempo aí de trabalho mediúnico, esses anos aí, a experiência nos mostra isso. Exatamente o que o André Luiz está dizendo aqui. Tá? Então vamos continuar aqui. Está difícil a leitura? Não, né? Ainda bem. Tem que ler devagar, né? Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho de conquistas mais alcandoradas. Não podemos descansar nos processos iluminativos. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores e joeirar concepções de molde a não interromper a marcha. Milhões vivem aqui na posição em que nos achamos, mas outros milhões permanecem na carne ou em nossa linha mais baixas de evolução, sob o guante de sob o guante de atroz demência. Então a demência está no encarnado e no desencarnado. É para esses que devemos cogitar da patologia do espírito, socorrendo os mais infelizes e interferindo fraternal e indiretamente na solução de problemas escabrosos em cujos fios negros se enredam. São duendes em desespero, vítimas de si mesmos, em terrível colheita de espinhos e desilusões. O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é por ora a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Para os espíritos vulgares, é a restrição indispensável e justa. Para as consciências culpadas, é cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. O gênero de vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. Ora, o cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Por meio dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Percebendo a atenção com que ele seguia os preciosos esclarecimentos, Calderaro sorriu significativamente e perguntou: compreendeste? Eu responderia assim, mais ou menos. Dá para o senhor explicar de novo?
Como dissemos, uma linguagem técnica, a gente não está familiarizado com essa linguagem, porém, dá para a gente compreender. O ideal era que tivéssemos acompanhado desde o princípio o que eles estão analisando, para fixar esses conceitos que o Calderaro está trazendo para a gente. O ideal seria isso, mas nós temos pouco tempo, né? Eu tenho que interromper daqui a pouco. Como falta um parágrafo, eu vou terminar de ler, e nós temos 20 minutos ainda. Eu vou retornar lá no princípio, tá bom? Para ver se a gente consegue ligar. Vou ler o que der para ler. O que não for possível, vocês leiam em casa e explicar o que for possível, tá bom? Então vamos lá. Aí termina o Calderário. Examinamos aqui 2 enfermos, um na carne. Olha a obsessão, Celso, como é que é? Os 2 estão doentes, o encarnado e o desencarnado. Examinamos aqui 2 enfermos, um na carne, outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente, rolam do 3º andar, onde situamos as concepções superiores, e, entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no 2º andar. Sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de se reerguer-se. Caíram destarte na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Agora ficou bem claro, né? Então, quando ele dividiu ali o cérebro em 3 andares, falando do subconsciente, do consciente e do superconsciente, aqui ele está dizendo que os 2 estão doentes, jungidos os seus pensamentos, eles rolam no subconsciente. O encarnado não consegue viver a sua vida atual, e o desencarnado, buscando a sua elevação, que é o objetivo da vida, é o progresso, é a elevação do espírito, e nem o desencarnado. Eles estão rolando nas situações mais abjetas, que estão arquivadas no nosso subconsciente, que são experiências de vidas passadas. Estão arquivadas em nosso cérebro, etapas da vida em que fomos espíritos primitivos, espíritos em luta conosco mesmo. Quando a gente vê esses filmes de época, da Idade Média, da Idade Antiga, vocês já viram que é só guerra, destruição, maldade, ambição, crueldade, destroem casas de pessoas simples e roubam tudo, incendiam, estupram mulheres, não livram nem as crianças, matam os homens todos. Não vemos isso nos filmes? Pois é, aquele filme está falando da gente lá. A gente já passou por tudo isso, mas isso está arquivado. A gente vem lutando para buscar a nossa elevação. A doutrina espírita facilita, mostrando-nos o caminho. Porém, se a gente não fizer esforço, a gente cai. Por isso Jesus recomendou a vigilância, vigiai e orai. A gente precisa estar atento, porque a gente cai de repente, e às vezes na última curva da estrada. Então não tem idade, não tem idade.
a gente tem que prestar atenção. Eu não tenho televisão na minha casa, até tem 2 lá que não funcionam, está lá desligada, não tem internet, não tem nada. Há um bom tempo que eu não assisto televisão, alguns anos, pelo menos há uns 6 anos, desde que a Lourdinha desencarnou, nunca mais. Mas eu vejo as notícias aqui, né? A gente tem que passar porque precisa se atualizar. E eu vi aí alguns comentários e alguns trechos de um determinado show que está aí na cidade. Eu não vou dizer o nome da pessoa. Pago com dinheiro público. Aquilo ali é um escárnio, um deboche, a vileza, a baixaria, o que há de pior que um ser humano pode fazer. Está ali. Milhares de pessoas ali envolvidas naquilo. O que é isso, se não vivenciar o subconsciente? E quantos jovens se deixando arrastar por aquele tipo de, entre aspas, arte. Arte do inferno, né? Se é que existe inferno, mas ali, para aquele caso ali, existe. Não estou dizendo o que é, vocês que pensem aí e descubram. É rolar no subconsciente. É você não viver a vida atual, o consciente, você perde o consciente e não busca a sua elevação. É a nossa sociedade. A nossa sociedade. Um deboche do cristianismo para com o cristianismo. A gente sabe que há uma perseguição, isso é a nível mundial, denigrir a imagem do Cristo e dos cristãos. Eu vi lá um gesto obsceno com a cruz, menos de um minuto, foi rápido. Eu até mudei para não ver mais, que eu não quis ver mais nada. Mas não adianta as pessoas falarem, né? A gente tem que ver. E uma senhora, posso dizer assim, de 65 anos. 65 anos é velho, Carlos? É considerado idoso, né? Lolita, 65 anos é velho? É idosa, né? Você já é idosa? Já, eu também. Mas não fala nada disso. Não é para uma pessoa dessa idade estar fazendo um tipo de programa desse, né? Já era para ter amadurecido. Aí vem esses casos aqui, que é narrado pela espiritualidade, que o nosso André Luiz traz. Depois vai chorar. E às vezes leva milênios para se reerguer. Não é séculos não, milênios. Vamos terminando aqui. Não vai dar tempo de ler o anterior não. Vou reiniciar aqui o último parágrafo. Examinamos aqui 2 enfermos, um na carne, outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente, rolam do 3º andar, onde situamos as concepções superiores. Vê se não cai no exemplo que demos aqui. E, entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no 2º andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguerem-se. Caíram, destarte, na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica
no íntimo da organização perispiritual. Então a gente olha para a pessoa e não sabe o que está acontecendo, ela está quieta. Dispunha-me a desfiar longa lista de perguntas alusivas às duas personagens em foco, mas o interlocutor iniciou o serviço de assistência direta, e impondo a destra no lobo frontal esquerdo do doente encarnado, falou-me afável: cala, meu amigo, tuas ansiosas indagações. Acalma-te no transcurso de nossos trabalhos. Explicar-te-ei quanto estiver ao alcance dos meus conhecimentos. E terminamos o capítulo 3. Estudamos em 3 aulas. Semana que vem, o título é Estudando o Cérebro. E não tem como eu pegar o capítulo 4 todo de uma vez. 1 hora não dá tempo. É um estudo interessantíssimo, né? O que eu posso fazer, o que a gente pode fazer, é ler o capítulo todo para se situar, sem parar para explicar, e depois a gente volta explicando, lendo devagarinho. Vocês acham melhor fazer assim? Acha melhor assim, Eliné? Vamos fazer assim então. Alguma pergunta? Então vamos fazer a nossa prece, vamos encerrar o estudo e temos 10 minutos aí de intervalo. Obrigado aos irmãos André Luiz e o Chico. Obrigado ao altivo e aos guias da nossa casa de amor. Vocês sabem da nossa incipiência, das dificuldades que temos ainda de compreender verdadeiramente o mundo espiritual que nos rodeia, de compreender essa linguagem técnica com profundidade. O nosso irmão André Luiz teria muitas indagações, quiçá nós, outros, encarnados, com as dificuldades que temos ainda. Perdoa-nos a ignorância. Agradecemos o esforço do nosso irmão em nos passar as verdades do mundo maior. Agradecemos ao Chico, ao altivo e toda a equipe espiritual que se faz presente para o nosso estudo, para a nossa elevação. Em nome desses irmãos, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos em torno do livro No Mundo Maior da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Vamos fazer o seguinte.